Cara, menor de idade é usado como bucha de canhão do crime e menor de idade mata gente no Brasil. Nós precisamos botar na cadeia menor de idade vagabundo e ladrão. O PSDB nunca foi favorável a isso. O PSDB nunca quis andar com isso. O PSDB sempre traiu o eleitor com isso. Olha só, tem um zoom. Ficou rodando aí nesse fim de semana e eu tive que vir a público responder ontem sobre isso do PSDB. Né? PSDB está conversando com a missão. Essa foi a matéria, não sei se o Riso consegue achar. PSDB está conversando com a missão. Vocês sabem que, assim, se eu estiver... A gente é muito vocal e muito público sobre qualquer conversa que a gente tenha. O Kim tinha feito uma conversa com o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, que foi o prefeito o Paulinho Serra, que foi prefeito de Santo André, bom prefeito de Santo André, sobre uma eventual união que poderia acelerar a pré-candidatura de um deles para ir para o segundo turno aqui em São Paulo. Isso era uma conversa que envolvia São Paulo. E faz sentido a conversa. Tá? O Haddad é um candidato fraquíssimo para o governo de São Paulo. E é possível tirar o PT do segundo turno e enfrentar o Tarcísio no segundo turno. Ponto. Isso aqui é uma conversa que houve alguns meses atrás aqui em São Paulo. Capite? Aí saiu essa matéria, ó. PSDB e missão conversam sobre acordo para governo de São Paulo e presidência. Uma das discussões envolvia os tucanos dando palanque para Renan Santos. Em troca, a partir do MBL apoia Paulo Serra para o Palácio dos Bandeirantes. Serei muito sincero. Não conheço essa conversa. E não é que, não tá rolando nada. Não, eu nunca conversei com nenhum dirigente do PSDB sobre este desenho. Eu nunca houve essa conversa. Então, eu não vou ser desrespeitoso, tá? E falar, vai tomar... Não. Eu terei que ser presidente da República e como presidente da República eu vou ter que conversar com todos os partidos. Então não venham exigir molecagem da minha parte. E molecagem não farei. Mas não há conversa alguma. Não está acontecendo nenhuma conversa e sendo bem claro, não acho que acontecerá nenhuma conversa. O PSDB, ontem, ou anteontem, o Riso... foi ontem. Ontem à noite, quem estava no canal Livre da Band, senhor Rafael Almeida Riso? Aécio Neves. Aécio Neves. O PSDB está se cacifando no jogo eleitoral. E hoje, falar o nome Renan te coloca no pleito. Por quê? Porque não deu certo as candidaturas de mentira que foram construídas ali pelo Novo e pelo Caiado, lá pro PSD. Ratinho, lembra? Alguém lembra do senhor Ratinho? Aliás, pergunto para todos que estão assistindo. Vocês lembram que havia um cara que chamava Ratinho, que diziam que ele seria presidente da República? Quem? Acho que é Gatinho, né? O senhor Gatinho. Não é? Gatinho? Gatinho? É Gatinho ou Matinho? Acho que é o senhor Matinho. Não, realmente não sei. Acho que é do estado do Pará. Ou Matinho do Pará. Acho que tem muita floresta, mato, não é? Eu sei, falaram que esse cara ia ganhar. Nem lembro mais da existência dele. Né? Em resumo, falaram vários nomes, nenhum deles tem graça. Hoje, né, o cara que tá movimentando as discussões agora é esse tal de Renan Santos, aqui, essa figura que vos fala, sou Joe. E aí, o PSDB tá começando, né? O PSDB falou, mas não é que dá pra fazer o negócio. Aí o PSDB, que é meio que com um atraso de 20 anos, começar a falar com o eleitor antipetista de uma maneira bem clara. Veja, o Aécio Neves é o cara que na eleição de 2014 falou, não me empurra pra direita que eu não vou. Esse é o Aécio Neves. Aécio Neves é um cara que queria ir contra o impeachment da Dilma Rousseff em 2015. Precisou o MBL pra cima deles. Tá no nosso documentário. Lembra que saiu um meme seu, Riso, na Folha de São Paulo? Sim, sim. Teve meme nosso publicado dando porrada no Aécio. Aí o Aécio que falou, não, a gente tem que ser radical. Ou, acho que é esse vídeo aqui, né? Ouçam o Aécio falar, e aí eu vou comentar aqui. Posturas radicais, as posturas radicais, aquelas, né, assumidas permanentemente pelos extremos, elas dão maior engajamento, elas dão mais likes, elas tomam conta do imaginário e das emoções. E talvez o fato de nós sermos um partido que não radicalizava... Né, Tá errado. Tá errado, Aécio. Os extremos. O Lula e o Flávio não estão em extremo nenhum. Eles são candidatos de centro. O Lula e o Flávio são candidatos de centro. Me fala uma postura extremista de direita do Flávio. Me fala uma postura extremista de esquerda do Lula. O Flávio é um candidato de centrão. E o Lula é um candidato de centro.
Esquerda. O Jair já tinha falado, me fala, eu quero... O Flávio votou o PL da misoginia. O Flávio vai votar com a esquerda no fim da escala 6x1. Para, homem. Porque isso é um clichê que faz com que sua análise seja completamente errada. O Jair tinha engajamento em coisas meio bestas, tipo assim, uma foto dele com o ventre aberto ali que o Carluxo postava, uns vídeos de tiozão do Zap. É isso. Eles não são radicais. Não é isso, cara. Porque ele fica iludindo as pessoas com uma leitura que é simplificante. Porque a leitura simplificante é o seguinte: eu não consigo ter posição política porque eu sou um cara do centrão. Portanto, esses caras têm um discurso extremista e eles crescem. Não, o discurso deles não é extremista e eles têm seguidores e vocês não têm do PSDB. E não é porque o seu discurso ele é moderado, porque o seu discurso não é muito diferente do deles. É simplesmente porque vocês não têm posição sobre nada. E vocês não têm carisma. Dá o play. Agora eu tenho dito que nós vamos radicalizar no centro, né? Isso nos fez ir perdendo substância, e perdemos mesmo, por equívocos nossos também. Tivemos problemas graves em 2022 ao não lançar uma candidatura à presidência da República, né? E perdemos força, essa é a constatação. O bolsonarismo ocupa esse espaço que era do PSDB, só que com uma agenda muito diferente daquela que era do PSDB, de valores, enfim... margeando ali a democracia, né? Enfim, aceitando algumas atitudes absolutamente inaceitáveis do ponto de vista do PSDB. Pausa. Mas eu nunca... Ele fala em radicalizar o discurso e ele não consegue formular o discurso que ele quer radicalizar. A gente não acha que a democracia, isso aqui, bababá, é um discurso que não vai ser aceito muito bem pelo PSDB. Cara, isso, você não conseguiu nem explicar de maneira radical o discurso radicalmente de centro. E não tratem isso aqui como um ataque. É porque não é da natureza de um cara que acredita que política é composição ter posição. A pessoa da política da composição, ela se nega a ter posição, porque ela acha que a política é literalmente se compor. A política não é necessariamente se compor. A composição é o que acontece ao final, quando você, de acordo com os meios que você tem à disposição, toma uma posição. E você tem que não apenas compor, você tem que tornar a sua posição cada vez maior. E aí, onde você precisar compor, aí você compõe. A composição é uma consequência da ocupação de espaço político por parte do seu discurso. E não regra. Esses caras acham que a composição é regra. E aí eles dão o nome disso de democracia. Por isso que o centrão tá o tempo todo fazendo acordos. Eles estão simplesmente fazendo acordos. Eles não têm opinião nenhuma, então eles ficam acordando. Não dá. Por que minha pré-candidatura tá decolando e as dos demais não? Porque eu tenho posições muito claras, muito firmes. Eu sou um radical reformista. Eu vou reformar radicalmente o Estado brasileiro. E ao fazer isso, e ser claro sobre os vagabundos à esquerda e à direita, que são, no fundo, dois caras do centro, não são extremistas. Erra quem trata o Lula e o Flávio como extremistas. Eles não são extremistas. A Luciana chama eles de extremamente mentirosos, extremamente corruptos. É isso é o extremo deles. Tirando isso, eles não têm posição de nada. O Flávio nem sequer apresentou um programa de governo. Vamos lá, dá o play. Nunca perdi, filha, a esperança de que o PSDB poderia ou poderá voltar a estar no centro das discussões nacionais. Nós fomos o único partido político, o único que não se curvou. Nem o bolsonarismo, nem o lulopetismo. Mentira. Aécio Neves era da base do Bolsonaro. Era articulador do Bolsonaro nos dois últimos anos de governo Bolsonaro. O partido dele e o Aécio Neves trabalhou pela pré-candidatura do Eduardo Leite, que queria fazer uma pré-candidatura na disputa que ele tinha contra o João Dória ali, que cedia mais pro bolsonarismo. Pô, não vamos ficar mentindo. O Dória, a despeito de todas as críticas que a gente possa ter ao Dória, o Dória era mais oposição ao bolsonarismo do que o Aécio. E o Dória perdeu a disputa pro Aécio dentro do PSDB. Ou seja, vocês tentaram sufocar alguma coisa que poderia ser anti-bolsonarista ali. E o seu antipetismo é um antipetismo relativo.
Quando o governo põe um negócio populista pra votar, como é que eles votam? Como é que o Aécio Neves votou no fim da escala 6x1? Como é que ele votou no pedido de urgência pra colocar em pauta o Vale Gás? Como é que ele votou nesses temas? Só pra saber. Como é que ele votaria, por exemplo, no fim da maioridade penal? Cara, menor de idade é usado como bucha de canhão do crime e menor de idade mata gente no Brasil. Nós precisamos botar na cadeia menor de idade vagabundo e ladrão. O PSDB nunca foi favorável a isso. O PSDB nunca quis andar com isso. O PSDB sempre traiu o eleitor com isso. Não adianta fingir, pô. Olha aí, ó. Deputados do PSDB ligados a Aécio Neves tentam aderir à base do governo. Governo Bolsonaro. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.